Começou o barulho infernal de novo. É sempre quando eu vou fazer alguma coisa. Nossa, já vou começar muito pirado da minha cara por causa desse barulho que sempre me atrapalha. Oi, eu sou o Anderson e hoje eu vim listar 50 fatos sobre mim se o meu vizinho deixar. Primeiro, o nome Anderson Santi era um nome que eu usava num fake do Orkut há muitos anos atrás. E com a extinção do Orkut, o que aconteceu? Eu continuei adotando o nome e Anderson Santi ficou. E muitas pessoas me conhecem por Anderson Santi, não por Anderson Reis. E às vezes quando eu tenho que me apresentar por Anderson Reis, eu fico meio... eu travo, porque geralmente as pessoas me conhecem por Anderson Santi mesmo. Sagitariano do dia 13 de dezembro, eu tenho 29 anos e não tenho nada a ver com o meu signo. Eu já tive uma página na internet dedicada a Beyoncé, de tanto que eu era obcecado por ela. Eu ainda gosto, mas não tenho aquela obsessão que eu tinha há anos atrás. E eu era muito obcecado por ela. E eu tinha uma página na internet dedicada somente para ela. Eu passava mais tempo lá do que na minha própria rede social. Eu sou muito apegado a vozes, então eu não assisto nada dublado. Principalmente séries, porque eu tenho medo de que troquem o dublador e eu perca o vínculo afetivo com o personagem. E isso é um problema bem sério pra mim, porque eu já abandonei séries porque trocaram o dublador do personagem que eu gostava e eu não reconhecia mais o personagem no dublador. Então eu passei a assistir somente filmes e séries legendado. Não assisto nada dublado justamente por esse problema. O único esporte que eu fiz foi natação, e eu fiz ainda por orientação médica. E de resto, eu sou péssimo em qualquer tipo de esporte que envolva bola, que tenha que correr, que tenha que pular, qualquer tipo de situação assim, eu um zero à esquerda. Eu sou completamente descoordenado, andar na chuva pra mim com um guarda-chuva e uma sacola é terrível. É o caos total. Se eu tiver que embarcar no ônibus com guarda-chuva, sacola e ainda pagar minha passagem, é horrível. Mas eu nunca quebrei nenhum osso. Isso é uma vitória minha. Mas, em contrapartida, eu nasci com uma vértebra mal formada na coluna, então as minhas sagas favoritas são Harry Potter, Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Embora deixando aqui que eu odiei o final de Game of Thrones, assim como todo mundo, porque Daenerys deveria ao menos ter sentado no trono de ferro. E o Drogon deveria ter feito o churrasco do Jon Snow. Mas enfim, isso fica para outro dia. Eu raramente lembro dos meus sonhos, exceto por um sonho que eu tenho desde criança, o mesmo sonho. E eu até já falei dele na terapia, inclusive com a minha psicóloga, justamente pelo fato de ser o mesmo sonho. Desde que eu me lembro da infância, eu tenho o mesmo sonho. Claro, alguns outros sonhos esporádicos eu lembro, né? Mas esse ele é o que me chama mais atenção, justamente pelo fato de eu ter o mesmo sonho há bastante tempo. Eu sou movido por música, principalmente porque o silêncio me incomoda. Eu tenho pavor de ficar em silêncio. Eu gosto de ficar sozinho, porém, o silêncio me incomoda. Eu preciso de algum ruído, então música me ajuda bastante, porque pelo menos é um ruído que eu gosto. Não é, por exemplo, eu não tenho uma cor favorita, mas em contrapartida eu detesto roupa verde. Eu não tenho nenhuma peça de roupa verde, porque verde é realmente uma cor que não combina comigo. Teve uma época que eu não gostava muito de cinza, cinza não combinava comigo, porque eu achava que eu não me sentia bem vestindo cinza, mas isso passou. Mas verde é realmente assim, em qualquer idade, em qualquer época, eu detesto roupa verde. Não uso de jeito nenhum. Eu sou completamente apaixonado por massas e macarrão. Tipo, massas em geral, né? Mas macarrão é a minha paixão. Eu sou muito chato pra salada. Eu como uma variedade de saladas, porém elas são basicamente... Eu tenho um pouco de agonia com algumas saladas, justamente por questão de textura, por questão de gosto. Então, realmente, assim, eu sou muito chato para salada. Para que eu possa tomar água, eu tenho que estar sempre com a minha garrafinha de água junto de mim.
eu não vou até, por exemplo, vou lá e vou servir um copo de água e vou tomar. Não. Eu tenho que estar sempre com a minha garrafinha junto, porque daí eu tô sempre tomando água. Eu posso passar o dia inteiro tomando água dessa forma. Agora, se eu tiver que levantar e ir lá pra buscar água, daí eu passo o dia inteiro sem beber água. Então, eu tô sempre com a minha garrafinha pra cima e pra baixo. Outono é a minha estação preferida. Seria primavera, se eu não tivesse rinite alérgica, o que é um caos. Se você tem rinite alérgica, você sabe do que eu tô falando. A primeira flor que começa a aparecer numa árvore, em qualquer buraco, eu fico com o nariz desse tamanho, eu já tenho um nariz um pouco grande, então fica um pouco complicado. Eu tenho 1,81 de altura. Eu prefiro barzinho com amigos do que balada, porque eu tenho uma irritabilidade enorme com quem esbarra no meu copo. Então eu sempre opto por barzinho com os amigos e a balada eu deixo de lado. Vou, claro, mas se eu tiver que escolher, eu prefiro o barzinho com os amigos do que a balada. Eu fui uma criança muito estranha, porque eu não gostava de brincar na rua. Eu só brincava na rua com os meus tios quando eu ia pra casa dos meus avós. E porque daí era, né, tudo uma novidade e tudo mais. Mas eu não fui uma criança que gostava de brincar na rua. Sangue me dá agonia, principalmente se o sangue for meu. Eu tenho pânico de altura, de me dar vertigem, tontura e tudo mais. Eu travar e eu não conseguir andar. Então, realmente, eu tenho pânico de altura. Não é nem medo, é pânico. Eu sou alérgico a Sazon e alguns outros tipos de corante artificial. Sim, eu sou muito chato, por isso que as pessoas acho que provavelmente não me chamam pra comer em lugar nenhum. Eu não gosto de filme de guerra. Essas coisas de o resgate do soldado Ryan e por aí vai. Eu não gosto. Teve um filme de guerra que eu assisti que ele foi muito bom, que eu adorei. Que é Até o Último Homem, se eu não me engano. Sim, Sim, realmente, o filme foi o Até o Último Homem, onde o personagem, que é o Desmond Doss, ele é objetor de consciência, que ele não aceitava pegar em armas e igual ele foi pra guerra. Então, eu gostei muito daquele filme e ele é um filme de guerra, assim, que eu realmente gostei bastante de ver. Eu acho que já assisti ele mais de uma vez. Mas são poucos, são raros os filmes de guerra que eu gosto. Geralmente eu não assisto. Um dos meus maiores medos sempre foi morrer, mas não tenho medo da morte em si. Eu tenho medo de morrer e perceber que eu não fiz nada de útil pelo planeta ou pelas pessoas em si. Sabe? Que eu vim consumir recursos naturais, tive a minha parcela de destruição do planeta, mas não deixei nenhuma semente para ninguém. Que não fiz nada que vá ajudar a humanidade em nada. Então eu sempre tive eu não digo medo de passar despercebido, porque a questão não é o reconhecimento. É medo de ter tido a existência e ela não ter sido e não ter contribuído com muita coisa. Eu comecei a fumar com 18 anos de idade, então a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei maior de idade, não, mentira. Mas eu comecei a fumar com 18 anos de idade e parei aos 23. Tem até um vídeo no canal de como eu parei de fumar. E durante a pandemia eu voltei a fumar, porque vi no cigarro uma válvula de escape psicológica. Mas eu não tenho hoje vício de cigarro. Por exemplo, faz dias e dias que eu não fumo e eu não sinto vontade de fumar. Eu posso passar semanas sem fumar e eu não tenho vício. Geralmente quando eu vou numa festa, alguma coisa, eu acabo fumando, mas se eu tô em casa ou se eu tô trabalhando, não tenho vontade nenhuma de fumar. E não forço o cigarro. Geralmente com bebida, o cigarro geralmente atrai bastante. E eu sou asmático, enfim, a hipocrisia. Eu uso óculos desde 2009, porque eu tenho miopia e astigmatismo, então se eu passar por ti na rua e eu não te cumprimentar, é porque provavelmente eu não te reconheci.
principalmente se eu tiver de óculos escuro, porque daí eu não enxergo mesmo. E é real, oficial, na verdade, nesse momento eu nem sei se a câmera tá focando ou não, porque pra mim tá tudo borrado, porque realmente eu não enxergo. A tela do meu computador tá com um zoom de 100 e alguma coisa, porque realmente eu não enxergo sem óculos. Um dos meus talentos inúteis é saber se o café tá doce o suficiente pelo cheiro. Eu não preciso provar o meu café para saber se ele tá com muito ou pouco açúcar. Pelo cheiro do café, eu sei se ele tá na dosagem correta de açúcar. Então, mas eu tomo café sem açúcar também, não tenho nenhum problema em café com açúcar ou sem açúcar, então, mas eu sei se o meu café tá doce pelo cheiro. Eu já tive síndrome do pânico e foi uma situação bem horrível, porque eu tive síndrome do pânico porque eu fui assaltado à noite, indo pra escola, quando eu fazia o ensino médio, à noite. E depois desse evento, toda vez que anoitecia, eu ficava muito tenso e eu ficava muito ansioso e eu realmente entrava em pânico. A minha maior decepção da adolescência foi ver todos os meus amigos, os meus colegas terem barba e eu não tinha nada. Continuo não tendo, tenho um pelo em Porto Alegre, outro em Nova York, mas não... Enfim, eu tenho crises horrendas de enxaqueca, e quando eu digo horrenda, é assim, demais. Eu já parei no hospital com uma crise de enxaqueca de 8 horas. As minhas matérias preferidas na escola eram História, Química, Física e Biologia. Eu sempre fui apaixonado por essas 4 matérias e, assim, elas são o meu xodó. Eu sempre gostei de desenhar, mas eu nunca fui um bom artista, então os meus desenhos, eles não são... Eles são pro meu agrado, mas não são desenhos que eu gostaria de expor em algum lugar, por exemplo, porque eu conheço dezenas e dezenas de pessoas que desenham muito melhor do que eu. Eu amo leitura, eu gosto muito de ler, principalmente antes de filmes, porque eu crio na minha cabeça a característica do personagem, a voz do personagem, o jeito dele, e eu crio a história na minha cabeça da forma como eu interpreto ela nas páginas. E se eu já vi o filme, eu acabo sendo influenciado pela imagem da tela. Então eu prefiro realmente ler primeiro o livro e depois ver a obra cinematográfica. Eu só acordo de mau humor se eu for acordado aos gritos. Eu geralmente acordo de muito bom humor. Eu sou a pessoa mais de boa da face da terra. Mas eu tenho pavor de ser acordado aos gritos. Isso é uma coisa que me deixa muito irritado. E quando eu digo muito irritado, eu vou ficar irritado pro resto do dia. Então, o meu temperamento no meu dia vai ser baseado na forma como eu acordo. Eu odeio gritos. Então, eu posso estar errado. Mas tu gritou comigo, tu perde toda a credibilidade na nossa conversa. E eu vou discordar de ti até eu morrer. Eu já entrei na primeira série sabendo ler e escrever, que era o primeiro ano do ensino fundamental. Os meus planos são que após concluir a minha graduação em gestão comercial, que faltam 2 semestres para concluir, eu vou dar início à minha segunda graduação, que vai ser licenciatura em física. Porque um dos meus projetos, um dos meus planos de carreira é ser professor de física do ensino médio. Então eu vou iniciar a minha segunda graduação em física para pôr em prática o meu projeto de ser professor. Eu não gosto de futebol. Eu cozinho por obrigação. Eu sei cozinhar tudo, mas eu não tenho criatividade na cozinha. Eu nunca briguei fisicamente com ninguém, nem na escola, nem fora da escola, nem eu não sou o tipo de pessoa que briga. Eu tenho 2 tatuagens, uma eu me arrependo profundamente que eu fiz, mas eu nunca lembro de cobrir porque ela é nas costas e eu sempre esqueço que ela existe. Eu só lembro dela quando o assunto é tatuagem. Tipo, tatuagem, quantos tu tem? E eu paro e penso, eu tenho uma na perna, depois eu fico... Não, eu tenho 2 tatuagens, mas uma não conta. Então eu realmente sempre esqueço de cobrir, há anos.
Eu não gosto de falar ao telefone. Eu fui durante muitos anos operador de telemarketing. Eu sou hoje supervisor de uma central de 0800, mas eu fui durante muitos anos da minha vida operador de telemarketing. Eu desenvolvi uma aversão a falar ao telefone. Então, as únicas pessoas que eu atendo quando me ligam são a minha mãe, a minha irmã e a minha gerente. Só. Eu não atendo mais ninguém que me ligue. A não ser que realmente eu precise ligar para alguma pessoa. Mas se eu puder fazer isso por mensagem, por e-mail, por sinal de fumaça, por telepatia, sei lá, desencarno, vou no centro espírita e mando uma carta psicografada, melhor ainda. Mas assim, ligar para alguém realmente é muito urgente. Eu já tive um fotolog, sim, eu sou da idade dos metais na internet. E eu tentei procurar ele aqui para pelo menos ver o template de como ele era e não achei. Eu acho que não existe mais. E graças a Deus. Mas eu sou da era do fotolog. Eu tive um fotolog na internet. Bizarro, porque a resolução das fotos até um tempo atrás, quando tu fosse abrir, elas ficavam desse tamanho assim na tela, porque tipo, elas não tem como expandir. Muito bizarro a evolução da fotografia. Um medo, vergonha alheia que eu tenho é de passar mal no banho e as pessoas forem me socorrer e eu tô pelado lá dentro. Isso é um dos pânicos que eu tenho, tipo, um medo, vergonha alheia mesmo, de passar mal no banheiro e as pessoas forem lá me socorrer e tô eu lá peladão. Por causa da minha timidez, geralmente a primeira impressão que as pessoas têm de mim é muito negativa. São raras as pessoas que dizem pra mim que gostaram de mim desde o começo. Eu tenho uma amiga que diz que gosta de mim desde que ela me viu a primeira vez. E eu, nossa, parabéns, porque realmente tu é a única. Porque geralmente as pessoas não gostam de mim na primeira imagem, porque eu sou uma pessoa muito tímida, muito fechada. Então eu não converso muito com pessoas com as quais eu não tenho intimidade. É por isso que eu fiz terapia. Falando em terapia, eu tenho um transtorno de humor chamado transtorno depressivo persistente. E não é nada com a qual eu não possa conviver. Eu já tive um lapso de memória no meio da rua. Foi um episódio bizarro. Porque o que aconteceu? Eu tava no ponto de ônibus e eu tive um lapso de memória, né? Eu esqueci o ônibus que eu tinha que pegar pra ir pra onde eu tava indo. E o que aconteceu? Eu embarquei do primeiro ônibus que apareceu, porque na minha cabeça aquele ônibus era o ônibus correto. Quando eu me dei conta que o ônibus estava indo por um lugar completamente diferente, que eu nunca tinha visto na minha vida, eu fui me dar conta que eu tinha embarcado no ônibus errado. O que eu tive que fazer? Ir até o final da linha. Esperei o motorista e o trocador lá da passagem descer do ônibus. Eles tomaram café e eu trancado dentro do ônibus. E daí, depois desses 15 minutos, eles voltaram. Aí o ônibus voltou a andar, voltou pro centro da cidade. E eu desci no centro da cidade de novo. E daí pude pegar o ônibus pro lugar certo. Foi um episódio humilhante da minha vida. Eu trancado dentro do ônibus, sentado lá sozinho, olhando o motorista e o cara lá tomar café, enquanto eu aguardava o ônibus sair de novo, porque eu tinha pegado o ônibus errado. Mas realmente por causa desse lapso de memória que eu tive. Eu sou uma pessoa com hábitos noturnos. Eu sou muito mais produtivo e sou muito mais criativo à noite. Tanto que o meu horário de trabalho, ele é da 1h40 da tarde às 22 horas. E esse horário pra mim é fantástico. Porque eu sou muito criativo à noite. Eu penso em muito mais ações pra minha equipe à noite. E eu consigo, principalmente quando o que acontece? Nos finais de semana a gente reveza os plantões da madrugada para que a supervisora da madrugada possa ter, né, vida. Então, o que a gente faz? Eu geralmente adoro ficar com as madrugadas, porque durante a madrugada eu consigo produzir muito mais. Então, eu gosto muito da noite, eu acho que ela é bem produtiva. Já que a gente falou bastante de timidez, o canal, ele começou por acidente. Porque para tratar a minha timidez de falar em público, eu comecei a me filmar conversando sobre assuntos aleatórios. E para não jogar esses vídeos fora, eu comecei a editar eles e colocar eles na internet despretensiosamente. Né? Permanecem despretensiosamente, porque quase ninguém assiste, mas em compensação eles estão aí me ajudando a ter uma desenvoltura na minha oratória. E hoje eu falo muito melhor com as pessoas.
Até porque imagina, eu tenho uma equipe de 30 pessoas. Se eu não conseguir conversar com essas 30 pessoas, eu sou um péssimo gestor. Então, isso me ajuda bastante a conversar com as pessoas e tudo mais e desenvolver uma persona durante essas oratórias. Por isso que o nome do primeiro vídeo do canal é Luz, Câmera, Timidez e Ação, porque realmente não tinha o que falar. Eu realmente tinha feito um roteiro e não segui o roteiro porque realmente eu fiquei muito nervoso. Isso que eu tava gravando vídeo sozinho. Geralmente todos os vídeos que eu gravo sozinho, então eu aproveito os momentos em que eu tô sozinho em casa e gravo esses vídeos justamente porque eu ainda tenho um pouco de timidez. Mas eu já fiquei muito mais tempo, eu não tinha desenvoltura. Eu demorava horas e horas pra começar a gravar, porque quando eu dava play na câmera eu não conseguia falar, eu travava. Hoje em dia já não é mais assim, mas eu ainda tenho muito a melhorar na minha oratória, na minha desenvoltura, e é a forma que eu achei e a forma que dá certo para que eu consiga desenvolver isso em mim. E é isso. Esses foram aí alguns fatos, algumas verdades sobre mim. Se tu te identifica com alguma coisa, me conta e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.